Se eu Ah, tivesse imagina. esses olhos, eu tava feita. E essa juventude. Olha só quem fala. Olha aqui, eu tô com 3 quilos de reboco na cara pra dar uma Não, disfarçada. eu tô realmente de cara lavada. Você tá Cheguei, incrível. até parece, cheguei, dei uma deitada de 10 minutos, porque hoje foi meu único dia de folga da semana, mais ou menos folga, porque tenho que decorar para amanhã. E aí peguei os capítulos para amanhã, falei, Jesus, é muita coisa, eu vou fechar o Nossa, eu olho não sei 20 como a minutos. gente dá conta. Eu não tô dando conta, imagina você. É Eu que sou uma isso. mera mortalzinha. É uma loucura, né? A gente, o quanto somos heroínas, assim, de conseguir fazer tudo o que fazemos. E eu fico me perguntando que pessoa que em algum momento da vida topou essa dinâmica de trabalhar tanto. Meu Deus do céu, pois é, eu acho que tá tudo errado. A gente tem que repensar muitas coisas, viu? Eu acho que trabalhar 5 para 2, no meu caso 6 para 1, é quase que insano, né? O A problema gente é o tem que... trabalho de mãe, né? Que exige da gente quase que Esse a 24 gente horas por vai, dia. não tem como abrir mão, né? Porque na hora que nasce um filho, a gente passa a trabalhar 24 horas por dia e estar atentas a tudo que pode acontecer, antever o que pode acontecer, né? Ai, vai sentir frio, é bom ter um casaco. Então, esse trabalho, eu acho que a gente não consegue mais, nunca mais se livrar, porque eu vou fazer 41 e minha mãe cuidando de mim loucamente ainda, né? Outro dia minha filha falou para ela, vovó, deixa eu te contar uma coisa, não sei se você sabe, mas a mamãe já tá velha. A mamãe não precisa. Não acredito, como assim? Vovó, não sei se você percebeu, mas a minha mãe não precisa mais que você cuide dela. Ai, meu Deus. Mas eu acho que nunca mais ela vai olhar para mim como outra coisa que não mãe, né? Não tem como. A gente não desaprende a ser Ah, mãe. não, e a gente tem que se desdobrar, né, pra dar conta de tudo. E mulher não gosta de fazer mais ou menos nada, né? É Tem isso, que a ser tudo gente. perfeito. Ah, que loucura essa nossa obsessão pelo perfeito. Perfeito não existe. A gente Eu tem ia que falar, na tirar próxima isso de encarnação nós. eu quero ser homem, mas deixa quieto. Melhor É não. isso, deixa quieto. Cá, me É. conta para todo mundo por que a gente está aqui hoje e me conta um pouco de você, da sua história, da sua vitória, da sua batalha. Me conta tudo. Olha, é o seguinte, nós estamos aqui hoje, né, para falar do Outubro Rosa. Sim. E porque eu, né, com essa beldade maravilhosa, Ah, incrível, que eu quase imagina. tô aqui me tremendo inteira. Não tinha nem roupa para esse evento. Hoje Coloquei é. aqui um pretinho, porque pretinho vai com tudo, né? Não, e você vai com tudo. É isso que. Essa é a grande verdade. E no ano passado, eu descobri um câncer de mama do Com nada. quantos anos você tinha? 30. 30. 30. E assim, né, pelo que a gente ouve falar, é super, uma idade super nova, né? Eu sou super Sim, jovem para ter câncer de mama. E a gente está abordando muito esse tema porque se fala muito do Outubro Rosa, mas se fala muito também da prevenção após os 40, né? Mamografia após os 40. E eu tô aqui para falar que não é bem assim. E que hoje em dia, assim, depois que eu tive o meu diagnóstico, que eu resolvi compartilhar minha história com todo mundo, é assim assustador o número de mulheres jovens que têm câncer de mama hoje, assim, é assustador e infelizmente está ficando muito normal isso, comum, né? sim. Então, por isso que eu vim aqui para contar um pouquinho para vocês. Eu descobri muito sem querer. Eu fui ver sobre aquele implante hormonal, sabe aquele que Sei, chama de chip da beleza? sim. Mas na verdade eu fui para colocar porque eu queria parar com o anticoncepcional via oral, justamente porque tinha risco de câncer de mama e trombose e N outros, né? Sim. E fui no meu médico, Dr. Luiz Fernando Belintani, e ele fez ultrassom. Eu tinha um nódulozinho que eu apalpava já, mas eu tinha passado com a minha ginecologista e ela falou: Ah, se tá doendo, fica tranquila que não é nada, porque doía muito. Nossa, dava umas pontadas assim à noite que eu acordava até de dor. Mas ela falou: Não, quando é alguma coisa maligna, não dói. Então não se preocupa. Eu falei: Ah, tranquilo. Aí a gente viajou. Quando eu voltei, aí eu fui, passei com o Dr. Luiz. Ele fez ultrassom, né? Antes de colocar esse implante, ele faz ultrassom de mamas e abdômen. E ele achou muito estranho.
o aspecto desse nódulozinho, porque quando é benigno, parece um feijãozinho, assim, ele é bem desenhadinho, redondinho na horizontal. E quando ele tá meio bagunçado, assim, indefinido, ele é um nódulo suspeito. Então, na hora, ele já falou: amanhã você tá indo pra biópsia, porque tá muito estranho esse nódulo. No dia seguinte, eu fui, o médico já me deu um abraço muito apertado no final, e ali eu já entendi o que que eu ia enfrentar, assim, pela frente. Eu achei que fosse ser um pouco mais difícil, assim, eu saber da notícia, porque era uma coisa que eu temia muito, muito, mas é o que a gente estava falando agora aqui, né? Quando a gente vira mãe, sempre tem uma coisinha que a gente se preocupa mais, né? Sim. Que são esses pequenos aqui. A primeira coisa que eu pensei foi como eu vou fazer para eles saberem que não vão me perder, sabe? Porque acho que esse foi primordial, assim, porque muitas pessoas perguntam: ah, por que eu? Ah, eu vou morrer, né? Porque infelizmente é cultural nosso e é uma coisa assim que, cara, no que depender de mim, eu vou falar e você, como atriz, Débora, a gente precisa falar com esses diretores, roteiristas, para fazer uma Fazer história mais histórias sobre isso. Sim. pois é, em que a pessoa saia vencedora. Porque, cara, a gente vê tanta história, tanto filme. Tô vendo, eu fui no cinema ontem, de tarde, aqui do ladinho de casa, não tinha ninguém. Fui lá no trailer, cara. Já tem um filme que vai lançar que a menina morre no final e ela teve câncer. E eu, gente, quando é que vão inventar uma história em que a pessoa saia vitoriosa? Em que as pessoas possam se espelhar e falar: meu, eu posso vencer que nem ela, sabe? Sim. Então, enquanto não tem esse filme, enquanto não tem Tem essa você compartilhando a sua história com a gente. eu falei, eu preciso, sabe, falar disso porque não é uma sentença de morte, sabe? Antigamente se falava muito nisso, não tinha né, os recursos que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, a maioria das pessoas tem convênio médico também, a tecnologia está muito do nosso lado, né? Então, existem milhões de tratamentos e o que a gente tem que falar para a mulherada é a importância da prevenção, É, porque se a gente descobre em fase inicial, que foi o meu caso, a chance de cura é de 90%, né? bem, pessoal, a gente está aqui para dar esse recado para vocês. A gente está num mês muito importante, que é Outubro Rosa, onde a gente fala abertamente sobre a necessidade que nós mulheres temos de nos tocar, de nos apalpar, de conhecermos o nosso corpo, de sabermos se está tudo em ordem com a gente, de fazermos exames de rotina. Eu sei que muitas mulheres ainda têm uma certa dificuldade com o corpo, né? Fomos criados num universo muito machista, um universo que sexualiza, né, a nossa matéria, o nosso corpo, como se ele só servisse para isso, e o nosso corpo não é uma máquina de prazer dos homens, né, onde uma máquina do pecado, do erro. Então, o nosso corpo é a nossa casa, onde o nosso bem mais precioso, que é a nossa alma, nosso espírito, ou seja lá no que você acredite, onde a gente mora, nossa morada. Então, cuidar do nosso corpo é o nosso dever, e não olhar para o nosso corpo como algo proibido, errado. E as nossas mamas têm sido cada vez mais, né, lugar de onde esses nódulos têm aparecido, nossas mamas, nossos ovários, úteros, enfim. Só que na mama a gente precisa palpar mesmo para saber se está tudo bem, se tem algum carocinho, se tem alguma coisa que não tinha e que agora tem, e que a gente precisa acompanhar. Eu tenho um carocinho aqui na minha mama esquerda, apareceu também tem 2 anos, eu fiquei em pânico, fiz exame, parece que é um cisto, mas eu faço o exame regularmente. E como eu, todas nós mulheres temos que fazer isso para o nosso bem. A nossa chance de cura, de recuperação, depende do diagnóstico
precoce. Então, a gente tem que descobrir o quanto antes, estar em contato com o nosso corpo para descobrir o quanto antes qualquer transformação. E nós, da Singu, falo nós, porque eu tenho muito orgulho de ser sócia dessa empresa, estamos começando um mês de lives que vamos falar bastante sobre esse assunto aqui no Instagram da Singu, então fiquem ligados. E todos os atendimentos desse mês vão recolher uma parte da renda para uma organização que prevê, né, esses diagnósticos sobre câncer de mama. Então, se você puder usar a Singu esse mês, saiba que você vai estar ajudando várias mulheres a terem esse exame feito, essa rotina de cuidados feitas. E estou muito feliz, Ká, de ouvir a sua história. Conta para mim como foi receber esse diagnóstico, porque eu imagino... confesso que eu imagino como deva ser, assim, porque, sei lá, acho que depois que a gente é mãe, assim, pelo menos eu já fiz e refiz cenas como essa, não com esse diagnóstico no caso, mas com alguns diagnósticos na minha cabeça, assim, sabe? Porque a gente passa, pelo menos eu passei a ter muito medo de morrer, de deixar minha filha sem mim aqui nesse mundo, assim. Então, coisas que para mim eram mais simples, né, passaram a ser... eu criei esse real medo de morrer mesmo, assim, depois que eu virei mãe. Então, eu imagino como deva ter sido para você ouvir esse diagnóstico com 2, né? São 2? Uma. Uma. Uma, sim. Então, era o maior medo da minha vida, essa doença. Eu rezava todos os dias para não ter essa doença. Parece que a gente sabe, né? Tudo que vai nos encontrar Pois por esse é, eu caminho. não sei se é Deus preparando, sabe? A gente, o emocional. Mas é muito louco, porque eu pensei assim, se algum dia eu tiver essa doença, eu acho que eu tenho um treco, eu acho que é bem o que você falou, eu tive medo de morrer. Mas quando a gente descobre, parece que essa é a única possibilidade que a gente não dá, pelo menos no meu caso, eu não dei opção. Eu falei, não, minha filha não pode ficar sem a mãe. Não, 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 eu não vou dar essa opção para a doença, entendeu? Não, não vou. Então, eu tentei olhar desde o... Foi muito difícil, óbvio, porque eu tenho uma mãe também que tem mal de Parkinson. Então, pensar em como eu daria a notícia para ela, porque, né, é uma doença totalmente ligada ao sistema nervoso. Então, sem querer, a doença em si ficou em segundo plano. Porque eu pensei, como que eu vou falar para Bia, minha filha? Como que eu vou falar para minha mãe? Como que eu vou falar para o meu marido? Como que eu vou mostrar para todo mundo que eles não vão me perder? Então, automaticamente, a doença já ficou ali de ladinho e eu comecei a trabalhar nisso, assim, como eu ia contar para eles. Fui atrás, né, do mais rápido possível de tudo, dos exames. A cirurgia foi muito rápida, em uma semana eu já estava fazendo a cirurgia. Eu fiz a retirada das 2 mamas e das axilas também. Durante a cirurgia descobriram um outro tumor, que era grau 3, que é o mais grave que tem na minha idade. Então, foi bem chocante, assim, quando eu saí da cirurgia e o médico falou, olha, se você esperasse mais 5 meses, você não estaria mais aqui para contar a história. E é muito louco, porque, assim, passaria 5 meses facilmente. Abençoado chip da beleza, chip hormonal, né? É Deus, né? Deus coloca a gente no caminho certinho, mas a gente precisa dar uma forcinha para ele também, né? Sim. A gente precisa entender o que ele está querendo dizer ali. E a primeira coisa assim que me veio na cabeça foi: eu preciso resolver esse problema. Eu não posso perder o meu tempo me questionando por quê. Porque não vai fazer diferença. Não vai mudar o meu diagnóstico. Então, Os dias assim, não voltam atrás, né? não voltam, exatamente. Então eu falei, eu tenho 2 opções. Ou eu fico aqui enfiada no quarto, com depressão, chorando, me perguntando por quê. Ou eu olho para frente e falo, galera, fica tranquilo, descobrimos antes, descobrimos no início, vai dar tudo certo. Meu médico também é super otimista. Ele falou, ó, tá curada já. Eu entrei na sala dele quando ele foi me dar o diagnóstico de verdade.
Ele falou, eu entrei na sala e ele falou, ó, quero que você saiba que você já está curada. Então, essa é a importância assim do diagnóstico precoce, porque a gente não dá essa segunda opção, sabe? Sim. E as pessoas precisam entender que existe vida pós-câncer, muita vida. É muito louco isso, assim, porque quando eu vi pessoas públicas falando sobre o diagnóstico, falando que agradecendo por tudo, eu falava, gente, como que ela tá falando isso para uma doença? Como que ela tá agradecendo o aprendizado dela? Deus que me. Hoje eu, na pele, eu falo, meu Deus do céu, como isso me fez crescer e valorizar mais a vida, sabe? Eu ia te perguntar isso, o que que você aprendeu com tudo isso? Nossa, eu aprendi que todos os dias são maravilhosos, que cada segundo é muito valioso, que às vezes a gente falando tanto de trabalho, né? Que às vezes a gente se preocupa tanto, tanto, tanto com o trabalho, com coisas materiais, a gente esquece tanto de viver, sabe? De O olhar para o outro presente. nos olhos, de abraçar, de estar presente real, né? Sim, Eu, e muitas pessoas vieram me falar assim, Cá, como é que é a sensação de você pensar que você vai morrer? Assim, é a mesma que a sua, porque a partir do momento que a gente vamos está aqui, morrer a gente não todos, sabe se né? amanhã a gente está aqui. Você sabe que eu fiz um filme de uma paciente terminal de HIV que morre no final. O filme, enfim, se passa antigamente quando o HIV ainda não era controlado. E eu fiquei um tempo morando num hospital com crianças com câncer, com crianças terminais. E um dia eu estava muito triste ali, né? E uma das crianças perguntou para mim, tia, você tá triste porque eu vou morrer? Eu falei, tô. Aí ele falou, não fica não, você também vai. Talvez você morra antes de mim, né? Só que eu sei e tô fazendo tudo o que eu posso pela minha vida. E você tá fazendo tudo o que você pode pela sua vida. Foi um choque, cara. Foi um choque, assim. E todos os dias eu tento me lembrar disso, sabe? Hoje em dia, assim, acho que sempre desde então, mas agora com essa força que as redes sociais tomaram, o celular acaba tomando muito do nosso tempo, né? Então eu, como mãe, faço um movimento muito grande aqui em casa para não estar conectada a quem está longe, para estar conectada aos meus, né? Para cada Sim. vez mais me conectar com a minha filha verdadeiramente, brincar com ela, olhar nos olhos, estar presente, me conectar com meu marido, me conectar com as pessoas que também estão presentes, né? E não só com quem está virtualmente conectado a gente. E tem sido muito grandioso, assim, cada dia, cada hora de verdade que eu chamo, né? Quando eu consigo me desconectar e estar com eles, eu consigo ter uma hora de verdade com eles. A força que essas horas de verdade têm para nossa relação, sabe? E toda vez eu me lembro desse menino, assim, e me lembro do quanto, de repente, eu posso estar desperdiçando o que talvez possa ser minhas últimas horas, meus últimos dias, a gente nunca sabe, né? Sim. Com coisas que não vão mudar em absolutamente nada quem eu sou. E Sim. estar com as pessoas que a gente ama mudam enormemente quem a gente é, né? É só isso que a gente vai levar, né? Com a É só gente. Os isso. momentos que a gente viveu aqui. Então, por isso que eu resolvi compartilhar, assim, cada momento para as pessoas verem que não é fácil. Não E é é tão fácil. grandioso esse seu movimento, sabe? Porque cada vez mais a gente vê em rede social, principalmente, uma vida perfeita, né? Uma vida de felicidades plenas e só. E ninguém tem essa vida, né, gente? Ninguém é só Ninguém. feliz. Ninguém é 100% feliz. Eu acho que todos nós somos feitos... Eu costumo dizer que todos nós somos feitos das mesmas alegrias e tristezas. Talvez os seus motivos para sorrir sejam maiores ou menores que os meus, mas como eu não conheço os meus são super genuínos. E os seus para você também. E digo mesmo da tristeza. Às vezes os seus motivos para estar triste são maiores ou mais contundentes que o meu, mas como eu não conheço os meus já são ótimos para eu ficar triste, e os seus para você ficar triste.
E acho que a tristeza e a alegria, elas dançam abraçadas. Ninguém é 100% feliz, ninguém é 100% triste. Mas as redes sociais pregam essa falsa vida maravilhosa, perfeita, onde todo mundo é só feliz. E quando tem alguém que se dispõe a mostrar um baque como esse, né? Um recomeço, uma chance de ser diferente, de entender diferente os sonhos, os chamados, os valores, as alegrias e as tristezas. É tão engrandecedor e poder assistir sua história, ouvir você falar. Me ensina tanto, acredito que ensine tantas pessoas que passam pelo que você passou, ou que não passam pelo que você passou, mas que passam por outras dores e que precisam dessa força para se reconectar com algo e recomeçar de algum lugar, sabe? Sim, sim. Sem a tristeza e as dificuldades, a gente não valoriza os momentos bons, né? Eu costumo dizer que das minhas vitórias, eu guardo grandes troféus, troféus, perdão, péssimo. São lindos, sabe? Eles ficam na minha estante, eu olho para eles e é muito bacana. Mas das minhas derrotas, das minhas tristezas, das minhas dores, dos baques que a vida me deu, das faltas de chão que eu vivi, que foram algumas durante a minha trajetória, dessas eu levo aprendizados e foram essas que fizeram com que eu seja a mulher que eu sou hoje. Então, Sim. todas as vezes que eu agradeço a Deus por tudo que Ele me deu de bom, eu agradeço 2 vezes por todas as dificuldades que Ele me deu. Porque foram essas dificuldades e abismos mesmo, que tem horas que parece que te falta o chão, você não sabe qual vai ser o seu próximo passo. Para essas aí eu agradeço 2 vezes, porque essas fizeram eu ser a Débora que eu sou, essas fizeram eu ser a mãe que eu sou, essas fizeram eu ser a mulher que eu sou, que de fato hoje conseguiu construir uma família, entender a importância de uma família, entender a importância de um outro ser humano, entender a importância da dor de um outro ser humano. Então, essas me fizeram ser mais empática, ser mais humana. Para essas eu tenho gratidão eterna, real, assim, porque essas foram as que me engrandeceram. O Sim, aprendizado é o que nos engrandece. Geralmente ele acontece numa dor. com certeza, é onde mais acontece, né? Sim. E a sua É história é onde eu linda, linda aprendi. de ouvir, linda de ver você falando com esse brilho no olhar, sabe? E enchendo a gente de coragem e dizendo, imagina, se ela passou por um momento tão desafiador, que é difícil, nada é difícil, tudo é só desafiador. Por um momento tão desafiador e tá aí com esse sorriso lindo, assim, quem sou eu para num desafio tão menor me desesperar, sabe? Chorar, não, é isso. Vamos As pessoas têm que agradecer e parar. aprender com nossos desafios e dificuldades. Sim, e acho que a gente tem que dedicar mais tempo da gente, sabe? Que nem você estava falando, a Singu, essa marca maravilhosa que incentiva as mulheres a ficarem ainda mais lindas, a terem o autocuidado. Eu acho que esse cuidado que a gente tem com a parte externa, se a gente tivesse com a parte interna, tudo ficaria tão mais fácil, sabe? Sim. Tão, tanto fisicamente, né, cuidando, indo, fazendo regularmente os exames, quanto mentalmente. Eu acho que a gente, hoje em dia, a gente vive num mundo muito workaholic, um mundo muito Sim. estressante. É, a gente está passando por uma pandemia mundial, então já é muito difícil isso, né? Então, se a gente dedicar um tempinho do nosso dia a se conhecer, assim, alma mesmo, mente, ler um livro, fazer meditação, sabe? Dar um tempinho pra gente mesmo. Eu acho que isso já muda tanto assim no rumo das coisas e dos problemas, que quando Sim. eles chegarem, a gente vai saber o caminho certo a seguir, sabe? Eu acho também, eu acho que sempre que eu tenho alguma dúvida do que fazer na vida, eu falo que eu falo com Deus, né? Então, para mim, eu chamo de falar com Deus. Tem gente que chama de intuição, tem gente que, enfim, cada um chama do que quiser. Quando eu falo com Deus, ele sempre me responde isso, assim, fica aberta com alegria, sendo gentil e livre
para abraçar o que eu te mandar, assim. Só recebe, sabe? Só continua caminhando com gentileza, com força para abraçar o que eu vou botar aí para você. E vai aparecer, as coisas vão acontecendo. E para mim sempre aconteceu meio que tudo assim mesmo, sabe? A minha vida, eu pedia e as coisas apareciam. Às vezes elas apareciam meio tortas, diferentes de exatamente como eu tinha imaginado, mas as coisas vêm para a gente. O que a gente precisa surge, né? Para que a gente evolua, assim. Eu acredito muito É a nessa evolução energia natural. Mas você precisa estar com conectada com mais. você precisa estar conectada com essa energia maior, tirar a conexão, pelo menos para mim funciona assim, né? Dessa coisa mais superficial do ter, do ser, né? De querer e entender que o mundo ele funciona de uma forma muito natural e simples, né? A grama cresce, as ondas quebram, o dia vira noite, depois vira dia de novo. E assim a nossa vida também se organiza de forma muito suave e natural se você estiver conectada com essa energia vital que faz com que tudo funcione. Sim, eu acho que se a gente parasse de se questionar dos porquês e começasse a... Tudo que acontecer na nossa vida, a gente vê como uma experiência e oportunidade, Sim. tudo seria tão diferente. Eu, por exemplo, jamais cortaria o meu cabelo curtinho por livre e espontânea vontade. Jamais ficaria careca por livre e espontânea vontade. E por Não tudo que posso eu falar o passei, mesmo, porque eu, se titubear, eu estou cortando meu cabelo curtinho. então, eu falei, ok, lógico, no primeiro momento, quando eu fiquei sabendo que eu ia fazer a quimioterapia e que o principal sintoma é a queda do cabelo, Sim. Kate, foi um baque muito grande, assim, mas foi, assim, coisa de 30 minutos, aquele choro, ai meu Deus, ah! Parou o choro, eu falei, E ok. você ficou linda de cabelo curtinho. Obrigada, obrigada. Eu sou muito suspeita, porque eu amo meu cabelo Ai, você curto. ficou incrível de cabelo Eu curto, sempre que gente. posso corto ele. Eu cortei ele a primeira vez, eu acho que eu tinha 15 anos. Eu era muito novinha e todas as amigas de cabelo grande, eu fui fazer uma novela e tive que cortar ele curto e sofri muito, assim. Depois eu entendi que a minha beleza ela vai muito além disso aqui, sabe? Muito. E toda vez que eu hoje tenho uma teoria que eu falo que a gente tem que fazer tudo para ser a nossa melhor versão, sabe? Mas eu não digo a melhor versão da casca, eu digo a melhor versão de dentro. Então hoje eu Sim. tento me alimentar muito melhor, hoje eu tento me exercitar, não pensando na minha casca, sim pensando no quanto eu pretendo ainda usar este plano e este corpo, e o quanto eu quero que ele seja saudável e apto a correr atrás da minha filha, a pegar ela no colo por mais tempo, a poder ser, né, mais ativa. Eu sou mais velha que meu marido, então tentar acompanhar o ritmo desses dois. Então eu tento cada vez mais cuidar de mim para poder aproveitar a vida com as pessoas que eu amo da melhor maneira possível. E eu acho que é isso que você, quando você fala assim, cuidar um pouquinho da gente, sabe? Tento meditar um pouquinho, tento fazer minha prática de yoga, que me faz muito bem, tento evitar comer coisas que eu sei que me fazem muito mal, que antigamente eu pensava no prazer imediato, hoje não, hoje eu penso na vida a longo prazo, na mãe que eu quero ser, na pessoa que eu quero, no quanto de saúde eu ainda quero ter. Então essas escolhas vão ficando mais fluidas, né, quando você vai entendendo que não é só isso aqui, né? Que é algo muito maior. Saúde. Nossa, muito. Eu era modelo de cabelo antes de tudo isso acontecer. Então, nossa, né? Para Imagina você como foi um impacta. sofrimento. Eu não, já sou E, careca mesmo, de natureza. O cabelo é todo colado, costurado, de faixas. ai, não, mas tá incrível o seu cabelo. Ele está dando para o gasto, está dando para trabalhar. Isso que é o importante. Sim. E assim, quando eu tive que fazer a mastectomia, na hora a gente fala assim, poxa, o seio e os cabelos são o maior símbolo, né? Da mulher, assim, o maior símbolo feminino.
E quando eu passei por isso, nossa, nossa, como eu estava enganada, assim. O que a gente tem dentro é tão mais forte. Eu tava sem os seios e sem um fio de cabelo no corpo, e eu tava me sentindo muito mais mulher do que em qualquer momento, assim, do que o auge, assim, sabe, da minha adolescência. Sim, Então, eu acho que a acredito. gente tem que olhar mais para dentro mesmo, porque a gente tem uma imensidão dentro da gente que nós não fazemos ideia. Por isso a importância do autoconhecimento. Se as pessoas praticarem isso, elas vão saber o poder que elas têm. E Sim. caso né, algo assim surpreenda a sua vida, como surpreendeu a minha, né, a minha doença, você vai saber para que lado seguir para que você não caia, né, ou que se cair, se levante rápido, É isso. Cair né? vamos todos, eu acho, né? Porque a vida é feita de Sim, tropeços, mas que a gente consiga levantar e seguir adiante com sim, força e com um sorriso no rosto, que é o mais importante. com certeza. Ai, Cá, que delícia conversar com você, que história linda. Não, Eu que muito. gosto, que honra conversar com você, Débora. E você hoje está 100% curada, tem mais que fazer exames ainda de para ver se alguma coisa vai voltar, ou já finalizaram todos os exames? Então, a gente terminou a quimioterapia, a radioterapia. Eu continuo com o meu tratamento de hormonioterapia, que fala, né, que é a menopausa Uhum. induzida. Então, eu fico por mais 5 anos, porque como eu sou muito nova, eles ficaram com medo, assim, é mais uma coisa de zelo mesmo. Sim, Porque como eu sou muito nova, se a gente parar com os remédios e só fazer o tratamento, meus hormônios podem voltar com muita rapidez. E sim. como o meu tumor foi hormonal, então os médicos eles optaram a que eu não tivesse mais hormônios no meu corpo para que a chance de recidiva fosse menor. Então, quanto mais tempo a gente ficar aí com esses remédios, menor a chance de voltar. Mas assim, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã, É isso, mas mas hoje eu estou vivendo hoje e hoje eu estou curadíssima. ai, que coisa linda de ouvir, que alegria. E para todo mundo que está ouvindo aí a gente ou assistindo, façam seus apalpamentos, vejam se tem algum carocinho, façam seus exames de rotina. Outubro Rosa está aí para a gente botar esse tema cada vez mais em evidência, fazer com que esses exames sejam cada vez mais populares, porque eles são extremamente necessários para a saúde da mulher. Kai, eu amei falar com você, foi uma delícia mesmo. Fiquei Eu que amei. encantada com a sua história. Obrigada, Débora. Obrigada a todo mundo que esteve aqui com a gente. Foi o que a Débora disse. Vamos nos conhecer, vamos nos apalpar, porque o autoconhecimento, o autocuidado é tudo e só vai depender da gente isso. É Então, isso. se Aqui na liga, Singu, mulherada. durante essa semana, vai ter um monte de lives sobre o tema, então fica ligado aqui no Instagram da Singu. Vão ter muitas coisas falando sobre isso, e eu volto a lembrar que quem usar os serviços da Singu durante esse mês vai doar uma pequena parte do valor para que a gente possa proporcionar esses exames para diversas mulheres. Ai, Cá, muito obrigada de coração, foi uma delícia. Obrigada. E vou seguir você agora. Quero saber mais da sua história, quero conhecer um pouquinho de Ai, a Débora você. vai me seguir. Vou seguir, você é maravilhosa. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou Obrigada a muito, muito, muito você. fã. Ah, E muito obrigada. E vai ficar no meu mapa aqui fazer uma personagem vitoriosa do câncer. ai, Gostei dessa por dica, favor, gostei por mesmo. favor. Porque eu já chorei litros e litros em filmes com personagens que não têm um final feliz. A gente fez uma novela, Laços de Família, que a Camila não era câncer de mama, era leucemia, mas que ela teve um final feliz. Aí Sim, eles não então, queriam nem muito um final feliz pra Camila. inclusive, eu fiz um vídeo raspando a minha cabeça e eu quis fazer justamente o contrário desse vídeo da Camila, porque Sim, todo mundo tem muito essa visão, assim, até por conta da novela, assim, os brasileiros é, principalmente, de quando vai raspar a cabeça, é um momento muito triste, é um momento de, nossa, de choro. E eu fiz um vídeo em sorrindo e que eu mesmo gargalhando. raspava a cabeça com rock and roll rolando. Ai, que delícia. Foi assim a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi renovador, foi incrível assim. Então, eu Eu lembro já muito passei da máquina novela, foi muito 4 na marcante. cabeça e digo que é revolucionário mesmo.
Eu sou muito fã do cabelo curto, assim, se eu pudesse eu teria sempre ele curto, porque eu acho, além de eu achar mais prático, eu acho que me coloca no lugar de mulher livre para ser quem eu quero ser, sabe? Para não seguir Sim, padrões. Então, onde eu ia de cabelo curto, as pessoas me olhavam e falavam, nossa, que mulher é essa? Porque eu ia, e me dava uma possibilidade de me vestir extremamente feminina e sexy, porque o cabelo não contava a mesma história, sabe? Então, é de sim. fato um cabelo que eu amo ter. Se eu pudesse, sempre que eu posso ficar um tempinho, eu corto. Eu acho que é isso. A gente tem que ser a melhor versão que a gente pode ser. É Então, isso. se você está ouvindo aqui, está passando por esse tratamento, teve que ficar careca, você continua sendo linda e às vezes até mais linda ainda do que era antes. Exatamente. Então, seja a sua melhor versão, seja ela qual for. E cuide de você, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, do seu espírito. Faça o melhor que você pode fazer por você, sabe? Se pergunte Sim. assim, será que eu estou cuidando de mim como eu cuido das pessoas que eu amo? Outro dia eu terminei minha aula de yoga e a professora falou, agora se abraça forte, imagina a pessoa que você mais ama. Eu imediatamente imaginei minha filha. Ela falou, tomara que você tenha imaginado você, porque deveria ser. Ah, é Deveria verdade. ser mesmo, porque a pessoa que a gente mais ama sempre tem que ser a gente. Então, Sim. sempre pensa se você está cuidando de você, como você cuida das pessoas que você mais ama. E lembra que Porque as pessoas que quando... você mais ama dependem de você, né? Então, Exatamente. E a pessoa que você mais ama tem que ser você. Essa é uma sim, lição que eu levo para mim, assim, cuide de você, porque você é a pessoa mais importante da sua vida. Talvez sim. você seja a única pessoa importante mesmo da sua vida. E é isso, Cá. Obrigada. Foi uma delícia conversar com você. Imagina, obrigada eu. Um beijo para todo mundo e vamos nos cuidar, mulherada. E muito obrigada, Débora, por me dar esse espacinho aqui para conversar com Imagina, essas obrigada a mulheres. você por ter topado o nosso convite para abrir essas sessões de live que vamos fazer aqui. Começar com você está sendo grandioso e muito especial. Você tem uma história linda, que tem muito, né, através da sua história, a gente tem muito que aprender. Obrigada, é uma Esses honra olhos gigantesca. felizes, sabe? Seus olhos sorriem por eles. Isso é tão incrível de ver. São olhos cheios de vida. Ai, eu vou chorar. Não, mas é isso. Às vezes a gente precisa ter um choque de possível perda para que a gente valorize a vida que a gente tem. Porque ela Exatamente. realmente é sagrada e é tão importante. Tem gente que esquece de viver, sabe? Vai levando assim, como quem não quer nada, e esquece que isso aqui é precioso demais. E que a Cada única coisa que vai segundinho manter a é gente aqui isso. é o nosso corpo, né? É isso. E que vale também o que a gente, as lembranças que a gente guarda, as histórias que a gente constrói, né? As vitórias e as derrotas também. Sim, com certeza. Meu amor, muito obrigada. Um beijo no seu coração. Sou sua fã, você é incrível. Ai, eu sou, Você é meu uma Deus. lição de vida. E obrigada por estar aqui com a gente, dividindo sua história. Imagina, obrigada a você. Um beijo nessa família maravilhosa e um Ai, vou beijo a mandar, vou todo mundo agarrar seu. eles muitos. Por favor, por mim. Eu mando beijos e abraços. Mande beijos para sua família também, viu? Pode deixar. Beijo, meu Beijão. amor. Tchau, pessoal. Obrigada pela companhia.